Diego, é muito complicado que ele esteja fazendo esse tipo de campanha, porque vamos lá, o Nunes é o prefeito da cidade, né? Ele não só é o candidato, como ele é o candidato à reeleição. Ele está comandando a cidade de São Paulo. Então, se o Boulos tem alguma denúncia tão grave quanto a ele, contra ele assim, apresente o mais rápido possível. Porque talvez tenha que se instaurar uma CPI para tirar ele do cargo. Sabe, esse é o tipo de tática que foi utilizada exaustivamente por Pablo Marçal. Ele não gosta da comparação, mas o que ele está fazendo nesse segundo turno para poder tentar manter a chama da campanha ativa, é muito parecido, né? Ele foi e disse que ia ter um anúncio nessa segunda-feira que ia mudar o curso da campanha eleitoral. Aí ele anuncia que vai fazer algo que lembra ali a caravana do Lula, que vai ficar uma semana sem voltar para casa, dormindo na casa dos eleitores. Tudo bem, remete para a caravana do Lula lá atrás, mas nos remete imediatamente para aquela corrida que o Pablo Marçal fez ali antes do primeiro turno, em que ele ficava, né, corre de um lugar para o outro, entra dentro do balde de gelo, não sei o que, para tentar manter a atenção da mídia viva. Aí ele vai e diz que não foi nessa segunda, tá, gente? Mas daqui a pouco eu apresento. Eu vou apresentar uma denúncia gravíssima contra o Nunes daqui a pouco. O próprio fez exatamente isso com ele. Diz que ia apresentar provas sobre ele no debate da Globo. Talvez seja um pouco mais grave o que o Marcel fazia, porque ele disse que ele entrava na fake news direto, né? Ele dizia que ia apresentar provas de que ele cheirava cocaína, né? O Boulos não está indo nesse extremo, né? De ficar já disseminando uma mentira. Mas essa expectativa que ele fica tentando criar para manter a chama da campanha acesa, porque a verdade é que está todo mundo muito cansado dessa campanha. Você vê que 86% dos eleitores, segundo o Datafolha, já definiu o seu voto. Porque foi tanta agressividade, tanta baixaria no primeiro turno, que as pessoas cansaram. Então, ele está numa tática ali meio desesperada de ficar tentando manter a atenção das pessoas ativa, tentando manter a atenção da mídia para tentar provocar uma virada. Agora, é o tipo de factoide que fica muito vazio se você não tiver uma denúncia grave para apresentar depois. E se você não tem, se você realmente tem uma denúncia grave, apresente logo de uma vez, porque o Nunes é prefeito. Então talvez seja preciso tirar ele do cargo. Moto, quero te ouvir sobre isso também e dividir em dois momentos aqui essa análise, porque tem esse fato do Ricardo Nunes, né, da denúncia, suposta denúncia que ele vai apresentar a partir de amanhã, salvo engano, no horário eleitoral na televisão, no rádio também. E existe também a estratégia, né, a maratona que ele vai fazer, não a maratona, mas essa caravana, como diz a Raquel. Ele vai dormir cada noite, a partir de hoje, numa região diferente da cidade, conversando com os eleitores, dormindo na casa de apoiadores, de eleitores locais. Bom, a gente muito falou no primeiro turno que a campanha do Boulos não estava usando da comunicação de uma forma eficiente e elogiou, em certa maneira, não no conteúdo, mas na forma, o engajamento do Pablo Marçal, né? A forma que ele atraía olhares e atenções. Como é que é surfar nesse momento de redes sociais, que muitas vezes acabam levando para candidatos assim, tipo o Marçal? Quer dizer, você tem que chamar a atenção no meio desses candidatos. Como é que faz, né? E eu queria te ouvir também sobre a denúncia, que aí é realmente como disse Raquel, né? Se tem a denúncia, por que já não fazê-la? Ele disse que fará a partir de amanhã. Com relação a surfar nas redes, né, não tem muito o que fazer. O pior é que a verdade é que os candidatos de agora em diante vão ter que procurar forma de surfar nas redes. Por quê? Porque é assim que os eleitores se conectam. A verdade é que tá, a questão é como surfar nas redes, né? Como buscar o engajamento das redes, né? Buscar o engajamento das redes com notícias falsas, com ataques pessoais que são inverídicos, né? E com palavras vazias, né? É ruim, né? É ruim e isso depõe contra a democracia. Agora, tentar surfar nas redes buscando manter-se conectado ao eleitorado, né? É um desafio, acho que de qualquer campanha nesse sentido.
né? O presidente Lula fez isso em 2022, o presidente Bolsonaro fez isso em 2022 e em outros anos, né? Inclusive, o próprio Bolsonaro inaugura, é que o Bolsonaro inaugura esse processo utilizando mentira, fake news, todas aquelas coisas, né? Que depois o próprio Pablo Marçal também bebe nisso. Tabata Amaral responsável por suicídio do pai, Boulos cocainômano, da Tênis estuprador e todas essas coisas que a gente viu na campanha, né, junto com fake news. Agora, a tentativa de manter o contato e manter-se produzindo notícia, o próprio Boulos falou isso no debate, ele falou assim, olha, é o que de certa forma resta, né, tipo, é tentar se manter em contato, tentar se manter, né, o tempo inteiro gerando, produzindo notícia. O ponto é que a dificuldade disso é manter o interesse, manter o contato, produzindo algo que não seja, por exemplo, produzir fake news. Que quando você produz fake news, você automaticamente está entregando a um público algo delicioso, né, diferente, fora do normal, porque mentiroso, né? Mas ao mesmo tempo você está entregando ao público engajado aquilo que ele quer ou um viés de confirmação para aquilo que ele já acredita, né? Então, quando a gente vai estudar notícias falsas, quando a gente vai fazer esse estudo de notícia falsa, percebe isso, né? O engajamento e a manutenção do engajamento, ela não se dá apenas pelo fato de que você está o tempo inteiro na mídia. Você está o tempo inteiro na mídia porque você está produzindo algo que está em desconformidade com a realidade. Esse é o ponto. O problema é Tudo que você, bem? quando está querendo produzir algo que está em conformidade com a realidade, batendo, girando, não vai gerar engajamento que nem se ele tivesse fazendo. Ou seja, a questão é que a estratégia ela pode não dar certo, mesmo que seja na melhor das intenções e produzindo informação do tipo, ó, tô aqui em São Mateus, tô aqui agora na Capelinha, eu tô aqui em Brasilândia, eu tô aqui no Sacomã. Mas pode ser que não vai gerar engajamento porque não é nada, como eu falei, que gere uma carga negativa, né? Então, essa estratégia per se, a estratégia de estar engajado o tempo inteiro, a gente entende. Só que entregando a realidade como ela é, as pessoas não se conectam. As pessoas não vão se conectar. E em correlação à segunda parte, é claro, eu acho que é diferente o que o Marçal fazia e do que o Boulos faz, porque o Marçal, claro, colocava isso na mesa, colocava a acusação Boulos, cocainômano, Boulos, usa drogas, etc. E aí, a partir disso, falou assim, ó, vou mostrar a prova disso, vou mostrar a prova disso e nunca mostra, né? Eu acho, sinceramente, que essa estratégia de que o Boulos pode vir a mostrar, você tem duas opções. Se ele mostra no programa de amanhã, né, tá, vamos ver o tamanho da denúncia, etc e tal, na tentativa de engajar. Eu acredito que não vai ter muita coisa, né? Então eu também acho que é uma estratégia não vai dar certo, né? Talvez, Então né, eu nem acho que é uma estratégia que seja muito problemática, mas eu acho que é uma estratégia que não vai dar certo para ele, né? Eu acho que essa estratégia não vai dar certo para ele. Ela não vai gerar o que ele está querendo no final das contas, né? Ela vai simplesmente, quando a população perceber que não tem nada, vai flopar. Por uma razão muito simples. É diferente da do Pablo Marçal. O Pablo Marçal, por incrível que pareça, ele entregou aquilo que ele prometeu através de uma nova fake, que foi o laudo falso, né? Como o Boulos não deve entregar uma fake, né? Então, ele vai. E como não tem, se ele tivesse alguma coisa realmente grande, ele já teria entregue, né? Então, muito provavelmente, ele vai entregar nada, né? E isso acabar sendo, vai virar contra ele. ou entregar mais do Posso fazer só mesmo, né, né, Raquel? Porque há muitas denúncias posso que ele já fez ao longo da campanha. Pode, diga lá. rapidinho? Pablo Marçal, quando ele divulga aquele laudo falso, talvez ele tenha perdido a eleição ali. Porque aquilo era tão falsificado, tão mentiroso, né? Porque se a gente for puxar pela memória, ele ficou o tempo todo dizendo que ia provar que o Boulos cheirava cocaína no debate da Globo. Não provou. Foi cobrado nos grupos bolsonaristas por isso, muito cobrado, né? O Fábio Zanini, nosso colega do painel da Folha de São Paulo, mostrou isso. Aí ele vem com aquele laudo falso que era claramente falso. Aquilo foi desmontado pela campanha do Boulos e pela mídia em poucas horas, provocou um enorme estrago para o Boulos, sim, aumentando a rejeição dele, mas não convenceu os eleitores do Marçal. Então tem muita gente que aposta que ele talvez tenha perdido a oportunidade de ir para o segundo turno ali. O próprio presidente do partido dele, o Leonardo Avalanche, presidente do PRTB, diz isso.
Você precisa ter coerência na hora que você fala com o eleitor. Se você promete que você vai trazer algo bombástico, explosivo, depois você tem que mostrar a carta, certo? Então, assim, o Boulos tá atrás. Ele tem que tentar provocar um movimento, provocar uma onda, tentar provocar uma virada nessa eleição. Mas tudo tem limite, sabe? Tem alguns limites que a estratégia acaba ficando ruim para ele.